todas. Gostaria de agradecer a presença de todos em mais um evento do CPEC junto com a Escola da Defensoria Pública. Gostaria, mais uma vez, também agradecer ao professor Dieter por todos os eventos que tem realizado conosco, eventos ímpares, tanto para a Defensoria Pública como eu acredito que para a própria faculdade. Inclusive, antes de a gente começar a jornada de hoje, eu gostaria de lembrá-los que todos os eventos realizados nessa parceria estão disponíveis no YouTube. Professor Nino Batista, professor Juarez Tavares, Juarez Cirino, então todos os vídeos disponíveis no YouTube para quem quiser assistir. Gostaria de agradecer também a contribuição do professor Badaró no evento de hoje. Nós, isso é uma autocrítica aqui em relação à Defensoria Pública, à Escola da Defensoria Pública, nós ainda estamos carentes de eventos de processo penal. Eu acredito que, nesses tempos que se anunciam, seja crucial estudar essa área, voltar um pouquinho a atenção. Nós temos inúmeros eventos de penal, mas processo penal ainda são poucos, então talvez esse seja um primeiro passo de outras parcerias aí para o futuro. Bom, eu gostaria, sobretudo, de agradecer a presença dos professores Ricardo e professor Geraldo. Na verdade, um motivo de muito orgulho recebê-los hoje. De novo, é quase uma necessidade ouvir os professores falarem sobre o processo penal. Sem mais delongas, eu vou apresentar os professores. Professor Ricardo Jacobsen, professor de programa de pós-graduação e coordenador da especialização em Ciências Penais da PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutor pela Universidade de Nápoles, Federico II. O professor Geraldo Prado é professor associado de Direito Processual Penal na graduação e pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Direito pela Universidade Gama Filho e pós-doutor em História das Ideias e Culturas Jurídicas na Universidade de Coimbra. É consultor externo da Agência de Acreditação de Ensino Superior de Portugal e investigador do Centro de Investigação em Direito Penal e Ciências Criminais da Universidade de Lisboa. É professor visitante na Universidade Autônoma de Lisboa e colaborador permanente da Revista Portuguesa de Ciência Criminal. Eu desejo a todos um excelente evento e, sem mais delongas, passo a palavra para o professor Geraldo Prado. Muito obrigado. Cordial boa tarde a todos. Minhas primeiras palavras são de profundo agradecimento, sempre, à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, uma instituição que eu vi nascer, uma instituição que tem entre seus membros muitos ex-alunos meus da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma instituição de que sou parceiro já há bastante tempo em iniciativas que considero talvez as mais promissoras, que são os cursos de formação de assessores jurídicos populares, tentando entender esse complexo universo nosso, do direito, da política, não apenas pelas lentes tradicionais do direito, mas especialmente por aquelas lentes das pessoas, dos grupos sociais vulneráveis, indesejados. Há uma expressão que eu ouvi de Boaventura de Souza Santos. Esses grupos são denominados como grupos minoritários, e é um enorme paradoxo, porque é o grupo minoritário que é formado pela maior parte da população. Então são grupos minorizados, porque não são minoritários em termos quantitativos, mas o são no gozo dos benefícios que a sociedade industrial e pós-industrial ela oferece às pessoas, aos seres humanos. É uma parceria, como eu disse, que me orgulha muito e que me faz, muitas vezes,
encontrar um tempo onde esse tempo, objetivamente, ele não existe. Não apenas em relação ao Estado de São Paulo, um dos últimos estados da Federação a formalmente instituir uma Defensoria Pública, como todas as defensorias públicas e todos os movimentos de assessoria jurídica popular, incluindo aí a RENAP, em todo o Brasil. Portanto, Rafael, muito obrigado mesmo de coração pelo convite. Como eu disse ao mestre de todos nós, ao querido juiz e professor Marcelo Semer, viria de graça para cá. E tenho também um outro motivo de orgulho, que é de compartilhar essa mesa com o professor Ricardo Jacobs Glockner. Eu fui aluno no mestrado, investigador no mestrado, não é exatamente o aluno, de um grande amigo, de um processualista penal, que foi um dos responsáveis por eu ter escolhido o direito processual penal como campo do saber das minhas principais investigações. Ele se chama Afrânio Silva Jardim. O Afrânio é extraordinário como jurista e mais extraordinário ainda como militante político, como ser humano, como exemplo de vida. E lá em 2003, por alguma razão, o Afrânio ele resolveu abandonar o direito e passou a ser criador de dog alemão. Ele tem tudo que o Afrânio faz, ele faz com... Ele é um tanto obsessivo, né? Ele é obcecado com as coisas. Tudo que ele faz de forma intensa. Acabou campeão mundial lá de dog alemão. Mas o divórcio dele com o direito se dá em um momento em que ele, da formação marxista, de maneira muito clara, se convence da impossibilidade do direito ser um instrumento de transformação social na América Latina, o que era paradoxal porque coincidia com a ascensão de um governo popular no Brasil. Mas ele se afasta. Passa o tempo. Nós somos muito amigos, muitíssimo amigos. E a onda conservadora e reacionária, ela começa a ganhar consistência no Brasil, na América Latina e no mundo. Mesmo as posturas que eu particularmente denomino de conservadoras, de defesa da Constituição, que enxergam na Constituição uma espécie de Bíblia, instrumento sagrado, pensando a Constituição por ela e não por aquilo que ela deve proporcionar às sociedades, particularmente à sociedade brasileira, mesmo esses conservadores passaram a sofrer intensamente com essa onda reacionária que nos traz hoje a situação de vermos as principais instituições brasileiras, as principais instituições públicas brasileiras violarem textos expressos da Constituição. E o Afrânio, ele renasce nesse contexto exatamente porque ele tem uma história de luta política no campo popular. Ele entende que é necessário voltar à arena jurídica na qual muitos dos enfrentamentos estão se fazendo hoje, certo protagonismo judicial nas decisões políticas e empenhar a sua inteligência na luta contra essa ascensão autoritária. E ele me liga. Eu disse isso para o professor Ricardo. Assim, Geraldo, eu fiquei
12, 13 anos afastado dos estudos do processo penal. Eu estive nas livrarias para comprar alguma coisa, quero voltar, tá lá, para comprar alguma coisa, e vi os mesmos autores, os autores de sempre. Não há novidade no campo do processo penal. O pensamento é o mesmo de quando eu parei de estudar, ou pelo menos de estudar de maneira sistemática, em 2003, e eu disse ao Afrânio: olha, Afrânio, o direito, como muitas outras áreas do interesse humano, ele também foi afetado por uma espécie de conformação de subjetividade pós-industrial. Ele se transformou numa mercadoria e se converteu, e aqueles que trabalham com o direito, num extraordinário espetáculo, um espetáculo de imagens, um espetáculo em que a imagem ela é mais importante que a reflexão. E não é estranho que você veja não apenas os mesmos nomes de antes, mas que estes nomes estejam ligados entre si por uma relação de afeto que se constitui na trajetória das pessoas e que as aproxima, que forma grupos, pequenos grupos, que dividem o palco, que dividem o cenário teatral no qual se transformou a exposição de ideias jurídicas no Brasil. Nós não vivemos no âmbito do direito nada diferente do que se vive nos shows musicais. A questão é muito mais tocar a emoção do espectador do que a estimular uma reflexão sobre os fundamentos da nossa condição de vida. Mas você vai estar enganado se você não perceber uma outra revolução, que é uma revolução silenciosa, que se produziu no Brasil e que se produziu no ambiente da pós-graduação, do mestrado e do doutorado em Direito, também de 2003 para cá. A pós-graduação em Direito no Brasil, ela não está a dever absolutamente nada às melhores pós-graduações em Direito de todo o mundo. Nós ainda temos, eu disse a ele naquela oportunidade, repito para que vocês escutem isso, nós ainda temos uma postura de colonizados e imaginamos que ir para o norte ou atravessar o Atlântico na direção da Europa e obter um título lá ou nos tornará mais preparados ou nos chancelará para sermos ouvidos no resto do mundo. E esta postura colonizada, ela não é condizente com a realidade de professores brasileiros que são convidados a lecionar na Europa, na Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, no Canadá, em toda a América Latina, e oferecer reflexões absolutamente originais, importantes, interessantes, inteligentes, que contribuem para a produção do saber jurídico, que, como qualquer saber, é um saber coletivo. Portanto, há uma revolução invisível, e ela é invisível porque as editoras, as poucas que havia na época, interessa que o seu autor venda 10 edições, 15 edições, 20 edições daquele manual, daquele livro, do que for. Interessa a uma editora, como interessa a Fox, como interessa a quem explora
qualquer ramo de serviços ou de comércio, indústria, que haja um retorno financeiro. As editoras brasileiras, as editoras universitárias brasileiras são muito frágeis em termos de produção do seu material. Elas não conseguem se colocar como Oxford, por exemplo, que vai disputar com outras editoras comerciais o mesmo público. O mesmo público. Portanto, ficamos neste contexto de produção invisibilizada. E eu vou fazer uma relação de professores de processo penal, se você me permitir, Afrânia, que são os melhores do país. E comecei, e disse isso ao Ricardo. Comecei pelo Ricardo, falei da Flaviane Magalhães, falei da Fernanda Rosenblatt, de Pernambuco, da Fernanda Riso, lá do Rio Grande do Sul, de tantos extraordinários juristas, porque também há uma outra característica. Esse clube, ele é o clube dos amigos. Ele não é o clube dos amigos com meu nome, arroba, né? Ele é o clube dos amigos meninos. A Fernanda Rosenblatt é professora em Pernambuco, em Londres e em Nova York. Fernanda Riso em vários lugares do mundo. O Ricardo na Itália. Então esse pessoal sai por aí, mas as nossas juristas andavam para além de um processo penal, Rafael, escondido, ali submetido a um certo processo de colonização pelos outros campos de saber jurídico. Tem isso, os juristas do processo penal invisíveis e as juristas do processo penal invisíveis. Portanto, nesse seu projeto de impulsionar os estudos de processo penal, já lhe disse aqui dois nomes de duas juristas que são disputadas, que as publicações delas saem primeiro lá fora para depois sair no Brasil. Flaviane é professora em Roma 3. E disse isso ao Frânio. E comecei com o nome do Ricardo. Oi? Professor Salar, querido amigo, com quem os professores com os quais eu tenho o enorme prazer de compartilhar a coluna lá no Justificando Carta Capital. Salar Khaled, a Camille Poli, de Curitiba, Camille o nome dela, mas a gente chama de Camille, né? Camille Poli, o Antônio Pedro Melchior, do Rio de Janeiro, e o extraordinário, absolutamente genial, Flávio Antônio da Cruz, lá de Curitiba. Portanto, nós temos aí autores que são conhecidos no mundo e não são conhecidos no Brasil. Yuri está caminhando lá para a conclusão da tese dele de doutorado sobre temas de epistemologia e prova. Ricardo, é uma honra dividir essa mesa com você. É uma honra. Bem, ficando nessa introdução, e volto a dizer, vai ser frustrante. O curso começa amanhã, depois das 18 horas, com o Ricardo. Até lá, vocês vão ter que aturar uma pessoa frustrada, tensa, aborrecida, sem nada, sem nenhuma segurança do que vai dizer. Ainda antes de começar a exposição e explicar como é que eu dividi o curso, eu quero insistir nesse ponto do saber, na questão do saber, nas epistemologias do Sul, a questão do nosso saber, o saber que nós podemos produzir. Aqui no Brasil, em São Paulo, na América do Sul, na América Latina. Eu sou de uma geração que acompanhou essa trajetória política brasileira, que sai da ditadura empresarial militar para um regime formalmente democrático.
como eu disse a vocês, eu tenho uma formação no direito processual penal, que, como a de qualquer um contemporâneo meu, era uma formação tipicamente dogmática. Deixa eu ver aqui que ordem vão aparecer as coisas. Esse camarada, o Oscar von Bülow, era o cara o cara que eu tinha que ler para ser um professor de processo penal. Meu professor de processo penal, ainda vivo, bem velhinho, ele se chama Weber Martins Batista. Ele, juntamente com Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scaranz Fernandes, é autor do anteprojeto da lei que instituiu no Brasil os juizados especiais. E é dele, do professor Weber, a ideia da suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei dos Juizados, que ele irá defender pela primeira vez no início dos anos 80 e que será incorporada por um importante jurista português da geração dele, chamado Jorge de Figueiredo Dias, ao Código de Processo Penal de Portugal, quase que uma década antes de entrar no nosso ordenamento jurídico. Então eu fui aluno do Weber, e o Weber era um professor rigoroso, sistemático, do tipo dos professores do Largo do São Francisco. Tem até essa amizade, né, irmão? Da proximidade. Vocês vão ver que o universo por onde nós vamos passear só espacialmente está no Largo de São Francisco, porque estamos aqui. Mas não é o universo do Largo de São Francisco. Mas a minha formação foi essa. E aí, na virada democrática, eu vou me aproximar, como muitos da minha geração, dos pensadores críticos brasileiros que queriam aproveitar o final da ditadura para dar um salto maior, para ir além da democracia formal, de uma democracia meramente política, e considerando a história brasileira e latino-americana de dominação e de exploração, oferecer no universo do direito alternativas emancipatórias e transformadoras. Quando eu estava estudando nessa minha formação de base dogmática, um autor importante, cujo livro foi traduzido para o português, está disponível nas edições da Sérgio Antônio Fabres, Eduardo Novoa Monreal. Ele escrevia com os olhos voltados para os anos 70, algo como, e é o título do livro, O Direito como Obstáculo à Transformação Social. Portanto, leiam esse livro, é um clássico, O Direito como Obstáculo à Transformação Social, Eduardo Novoa Monreal. A minha geração queria inverter o polo, queria uma virada nisso. Queria o direito como instrumento de transformação social. Claro que nós tínhamos, e depois isso se revelou muito forte, de maneira muito vigorosa, nós teríamos pela frente o nosso próprio discurso a nos enfrentar. E talvez, naquele momento, um olhar tão centrado na América Latina não nos tenha facilitado as coisas, no sentido de entender que outras sociedades que também haviam experimentado esta transição do autoritarismo para a democracia se depararam com problemas e questões paradoxais que
que envolviam o direito. Nós tínhamos, nos anos 70, duas mulheres geniais, ambas venezuelanas, Rosa Delonmo e Lola Anyar de Castro. Lola Anyar de Castro, ela tem um livro que é Democracia e Sistema Penal. E eu imagino que a Lolita seja uma bibliografia aqui de um curso que o professor Maurício Dieter oriente. Nesse livro dela, Democracia e Sistema Penal, Democracia e Justiça Penal, ela vai dizer o seguinte: a concepção dela de democracia é ascensional, é da base para o topo, confrontando a matriz contratualista da história do pensamento político das democracias que chegaram às Américas. Não tinha Lula, tinha a Rosa Delonmo, que vai denunciar a política de drogas como um instrumento a mais na disputa econômica. O próprio Zaffaroni, naquele momento, naqueles anos 70, ele vai surgir mais intensamente no final dos anos 70 nessa linha, porque até então ele era um grande, fantástico, dogmático do direito penal. Ele vai ser juiz na Argentina num momento difícil da ditadura argentina. E no Brasil, nós tínhamos aqueles que depois consolidariam essa forma de pensar crítica. Naquele momento eles eram mestrandos e doutorandos lá na minha universidade. Eles eram alunos de Hélio Tornaghi, eles eram alunos de João Mestieri. E eles vão, de alguma maneira, eles eram indiretamente alunos de Heleno Cláudio Fragoso. Isso daqui a pouco eu falo, que são os três conhecidos de todos vocês: Nilo Batista, Juarez Cirino dos Santos e Juarez Tavares. Esses três vão dar um giro ali, mas naquele momento, quem eram os professores? Hélio Tornaghi, João Mestieri, Paraná, René Ariel Dotti. Eles fizeram os professores. Eram os professores. Então, esse grupo vai se juntar a outros tantos pensadores no campo daquilo que hoje nós denominamos teoria do direito, da sociologia, da história. Vários, vocês também já ouviram falar, Volkmer, Antônio Carlos Volkmer também. E pegando essa chave, direito como instrumento, como obstáculo à transformação social. Em que sentido? Você está lá em regimes autoritários, em sociedades autoritárias, que vão passando por diversos regimes autoritários, o direito instrumentalizado para manter essa dominação. Um movimento extraordinário de redemocratização, especialmente na Argentina, pela forma de ruptura que tomou o final da ditadura argentina, a Guerra das Malvinas, a derrota militar, o surgimento do Raul Alfonsín, os julgamentos daqueles torturadores, generais, coronéis, certo? E, de fato, o pensamento crítico argentino era extraordinário, claro, num diálogo com alguns outros nomes de fora muito importantes, dos quais eu destacaria aqui o Alessandro Barata. Então, esse grupo vai para a crítica. O direito penal e a teoria do direito são os primeiros campos a sofrerem uma influência do pensamento crítico, mas a coisa vai se espalhando. O direito civil, eu fui ameaçado de que isso está sendo gravado e ficará disponível no YouTube, correto?
Música